Pessoal, vamos comentar então as questões aí relacionadas à União, bens e competências da semana 7, dia 2 de Direito Constitucional. Questão primeira. As atuais terras indígenas demarcadas e localizadas no estado do Maranhão são bens públicos federais? Resposta correta, porque vai estar lá no artigo 20, são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, então pertencem a quem? À União. Então, as terras localizadas no estado do Maranhão são bens públicos federais, são bens públicos da União, então são federais, então correta a questão. Questão 2. Os rios que banhem mais de um estado e que sejam provenientes de outros países são considerados bens da União? Correto. Então veja só. Os rios, lagos ou quaisquer corrente de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, que é o caso em questão, que sirva de limites a outros países ou que se estendam a territórios estrangeiros ou estrangeiro ou deles provém. Então tá vindo, então tem duas situações que engloba ele. O que? O rio é proveniente do que? De território estrangeiro, então ele vai ser um bem pertencente à União. E aqui, quaisquer que banhem mais de um estado, também é outra situação que foi inclusa na questão. Então tem duas situações certas, então a questão está corretinha. Questão 3 é uma casca de banana. Desenvolver políticas públicas para a redução da ocorrência de doenças e proteção à saúde da população é competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e município. Qual é a casca de banana aqui? A casca de banana é você dizer que isso aqui, desenvolver atividades públicas, políticas públicas, isso aqui é o que? É atividades, certo? Então está desenvolvendo atividades, não é legislação, certo? Concorrente diz respeito à legislação, ou seja, de legislar. Perfeito? Então essa é a situação. A competência comum, aqui no caso teria que ser, certo? A competência comum está relacionada à administrativa, às atividades administrativas, certo? Que não é então a legislação, não é legislar. Então é isso que estava incorreto aí. Então veja, é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e município cuidar da saúde e assistência pública. Perfeito? Então aqui, por exemplo, um dos exemplos, garantia aos portadores de deficiência, mas competência comum e não concorrente. Concorrente diz respeito a legislar. Perfeito? Então não esquece isso. Questão 4. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, ok. Direito comercial, ok. E direito financeiro, não, ok. Essas competências que são privativas da União vão estar lá no artigo 22, inciso 1º, que tem um mnemônico aí antigo que salva a gente aí, que é capacete de PM, só que não tem o D, tá? Então é isso aqui. Eu trouxe aqui ele para ficar mais fácil, olha só. Então compete privativamente à União legislar sobre o que? Direito civil,
CA, aliás, agrário, P, penal, A, aeronáutico, C, comercial, E, eleitoral, T, trabalho, eu coloquei especial aqui, tem que alterar ali depois, é espacial, e processual e por fim marítimo. Então ficou capacete PM, beleza? Agora compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. Veja que não tem município aqui, ó, não tem município. Quem? Legislar concorrentemente. Então não é legislar de forma comum, não é comum, certo? Então privativamente e concorrentemente é sobre legislar. Então legislar, os termos que são utilizados, então é o que? Privativamente. Se eles trocarem isso aqui, o examinador trocar, vai estar sempre errado, tá? Legislar concorrentemente. Então cuida com esse detalhe. Então ele disse que o direito financeiro era competência privativa. Direito financeiro está entre as competências concorrentes. Então direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então estão no artigo 24 aí, não no artigo 22. Questão 5. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Correto por enquanto? Por enquanto está correto. Veja que interessante que não tem observação aqui. Novamente, não há concorrência não há legislação, então não há concorrência. Deixa eu melhorar essa minha frase aqui para ficar melhor. Vamos aqui, não há competência concorrente, vamos colocar aqui. Então não há competência concorrente tá difícil. Competência concorrente, não há competência concorrente com quem? Não há competência concorrente com municípios, ok? Tiver na prova, vai estar incorreto aí, ó. Concorrente, termo concorrente, não há com município. Perfeito. Direito eleitoral. Opa, já fuzilou tudo, porque competência eleitoral diz respeito à competência privativa. Lembra? Capacete de PM. Eu utilizei o capacete de PM, eu utilizei não era aqui eleitoral, e o outro era o que? Espacial, que eu coloquei especial. Espacial. Então tá errado isso aqui. No âmbito dessa legislação concorrente, a competência da União será limitada ao estabelecimento de normas gerais. Isso aqui está correto, essa outra parte aqui, ok? Mas está errado porque a primeira lei de direito eleitoral está previsto como competência privativa da União. Aqui eu trouxe o competência concorrente
competência concorrente possui então prerrogativa de utilização de forma concomitante com os mais de um ente federativo. A gente já falou, exceto municípios. Estabelecendo a União regras gerais, cabendo aos estados e Distrito Federal prerrogativa de complementação da legislação federal, que é uma competência suplementar. Vimos também que, inexistindo a lei federal, o estado pode também legislar de forma geral, e vindo a União legislar depois, posterior a isso, essa norma vai ser o que? Suspensa e não revogada, ok? Questão 6ª, compete privativamente à União, capacete PM, legislar sobre direitos e garantias fundamentais. Não, direitos e garantias fundamentais, eu preciso observar só o que? O núcleo, certo? O núcleo dos direitos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, direitos, eles podem ser ampliados? Podem. Aqui não está falando sobre ampliar, está falando sobre legislar. Então tem alguns dos nossos direitos que estão previstos lá, os direitos e garantias direitos individuais lá no artigo 60, eles não podem ser suprimidos. Podem ser ampliados? Pode. Pode o Estado trazer alguma prerrogativa, algum direito? Pode. Exemplo. Vamos voltar aqui para trazer um exemplo para você. Ó, aqui embaixo, artigo 24, compete à União os estados, que eu vou pegar o estado, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário e econômico. Direito econômico. Então o DF vai legislar meia entrada de cinema para pessoas de baixa renda. Fez isso, o que aconteceu? Ele está trazendo direito, ampliando direito? Sim. É previsto, pode ser, é privativo da União, ou o DF pode fazer isso? Pode, então está errada essa questão. Questão 7ª, seria constitucional norma instituída por lei estadual exigindo depósito recursal como pressuposto por sua interposição no âmbito dos juizados especiais cíveis do Estado. Então exigindo depósito recursal. Então, com o pressuposto de sua interposição no âmbito dos juizados especiais. Então o que está dizendo aqui? Depósito antes do recurso. Então, pecúnia, dinheiro. Eu vou fazer um depósito, uma caução antes da interposição, então, aí desse recurso. Mas veja que não é aquele do âmbito administrativo que vimos, certo? Que dizia sobre o âmbito administrativo, que tinha lá o que? O calção, certo? Não é no âmbito administrativo, está falando aqui no âmbito dos juizados especiais cíveis do Estado. Então aqui, âmbito da justiça. Uma vez que o tema está inserido entre as competências legislativas dos Estados-membros acerca de procedimentos acerca da matéria processual. Então olha aqui, o que ele está te perguntando? Ele está perguntando se você conhece lá quais são as competências privativas da União. As privativas, nós sabemos que são o que? Capacete PM. Matéria processual. Um vai ser penal e o outro P é de processual. Qualquer processual, certo? Processual civil, processual penal, processual trabalho. Então, todas as matérias são privativas de quem? Da União, certo?
quando for legislar aí acerca do direito processual. Perfeito? Então aqui seria constitucional? Não, seria inconstitucional, porque é competência privativa da União. Agora vamos trazer o julgado do STF. Segundo jurisprudência do STF, lei estadual que institua depósito prévio recursal para interposição de recursos nos juizados especiais cíveis do Estado falece de inconstitucionalidade formal, ou seja, não pode, é inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Perfeito? Então, é diferente daquela admissibilidade de recurso administrativo, como eu já falei lá, que era da súmula. Qual é a mesma súmula? Súmula vinculante número 21. Então, a súmula 21 é âmbito administrativo, ok? Que é diferente desse de cima aí. Mas de qualquer forma, esse daí em matéria processual está incorreto. Questão 8. Considere que prevista competência concorrente para legislar é concorrência ou concorrente? Competência para legislar é concorrente ou competência comum? Para legislar é competência concorrente. Perfeito. Sobre determinada matéria de interesse público, inexistindo lei federal que o fizesse, o Estado de Goiás tem editado uma lei contendo normas gerais. Pode normas gerais? O Estado editar uma norma geral? Pode, se não tiver norma federal não tem problema. Nessa situação, lei federal superveniente sobre a matéria não revogará a lei estadual. Perfeito? Perfeito, por quê? Porque não revoga? Porque são hierarquias diferentes. A lei federal, ela não é superior à lei estadual, então não tem essa hierarquia. Então, se estou tratando de uma competência que a Constituição Federal me trouxe essa previsão dizendo que se inexistem normas gerais numa lei federal, o Estado pode sim o que? Editar norma geral. Agora, lei federal superveniente sobre o assunto, sobre a matéria, vai o que? Vai suspender a eficácia. Então, cuja eficácia será suspensa no que contrariar a lei federal. Perfeito, é o que prevê o artigo 24 nos seus incisos aí, dos seus parágrafos. Então, compete aí à União, aos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente no âmbito da legislação concorrente. A competência da União limitar-se-á em estabelecer normas gerais. Competência da União, então, para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, a União vai fazer o que? Normas gerais. E os Estados de DF tem município? Não. Normas. Então, o que são as normas gerais? São as diretrizes, os contornos, ok? E as normas suplementar, por que vai ficar para o Estado? Porque a ideia é que o Estado ele vai adotar aí o que for preciso dentro das diretrizes aí da norma geral, obviamente, mas o que melhor se adequar aí à população daquela região, certo? Então, essa suplementação dos Estados tende a beneficiar o país que tem o que? Uma dimensão aí continental. Quem está no norte, sul, centro-oeste, nordeste, não sei o que, viu que eu falei região no centro-oeste e falei misturei tudo, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que por nós termos um país desse tamanho continental aí, então é interessante que o que? Que normas de Estado que estejam mais próximos da população tragam essa norma suplementar aí, de forma melhor atender o interesse público regional, ok? Dessa região, desse Estado aí. Inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena. Feito plena. Então vai fazer normas gerais e as suplementares.
para atender às suas peculiaridades. Olha o que eu estava falando, as peculiaridades dada a dimensão continental. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da norma estadual no que lhe for contrário. Então não revoga, então suspende. Questão 9. Caso o DF edite uma norma geral de regulamentação orçamentária, a falta de lei federal acerca da matéria e posteriormente entre em vigor uma lei federal a respeito do mesmo tema, contrariando algumas das determinações da lei distrital, essa lei distrital deverá ser inteiramente, não é nem inteiramente revogada, nem inteiramente suspensa, seria suspensa apenas o que ele fosse contrário com a lei federal, ok? Aqui ele errou duas vezes. Haja visto seu caráter suplementar, superveniência da lei federal, errado. Última questão aí. Se um estado da federação editar norma que proíba a revista íntima e empregados de estabelecimentos situados em seu território, tal norma, ainda que proteja a dignidade do trabalhador, será inconstitucional, pois tratará de matéria de competência privativa da União. Por que eu coloquei como questão difícil, aparentemente, em primeiro momento? Porque quando você olha assim, eu estou editando uma norma, tem que ver qual é o enquadramento dessa norma, para depois verificar se é uma competência privativa da União, ok? Então, nós estamos aqui perante o que? Empregados de estabelecimentos. Aqui então seria o que? Direito do trabalho, certo? Então, se é uma lei direito do trabalho, ele vai estar lá no capacete PM. O T não é de tributário. Se você esquecer, você vai lembrar tributo, você vai lembrar que o DF tem, por exemplo, o IPTU e IPVA, certo? Então ele vai legislar sobre tributário e a União vai ter outros tributos aí, por exemplo, imposto de renda, ou seja, então é privativa, então isso aqui privativo de quem dá? Da União. Se é privativo da União, então esse aqui vai ser o direito do trabalho. Então, editar normas que proíba a revista íntima não pode, porque vai ser inconstitucional. Então vamos ver aqui, se um estado da federação editar normas que proíba a revista tal norma, ainda que proteja a dignidade, será inconstitucional. Perfeito, pois tratará de matéria de competência privativa. Então o item está certinho aí. Veja, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo e espacial e do trabalho. Perfeito? Coloquei questão hard aqui só para eu te enganar, porque essa questão é tranquila, não é? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas e matérias relacionadas nesse artigo. Então veja, não é o que está prevendo a questão, mas é só para dizer que algumas essa legislação aqui ela pode ser então delegada por meio de lei complementar, mas vai ser o que? Uma questão sobre questão específica, então pode ocorrer isso aí também, tá? Mas enfim, seria isso. Veja, revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços com sede e filiais ou com sede ou filiais no estado, proibição, matéria concernente a relações de trabalho, usurpação de competência privativa da União. Então, tá ofensa aí ao princípio, ao artigo 21, inciso 24 e também o artigo 22, inciso 1º aí, que é o capacete PM, ok? E assim nós terminamos aí a nossa primeira bateria. Vamos para a próxima aí. Um abraço.